Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material que toca num ponto assim fundamental para muita gente. Como fortalecer a fé no dia a dia. Temos aqui um trecho do Jornada Diária de Fortalecimento da Fé. E olha, logo de cara o material já joga uma ideia na mesa que desafia um pouco o senso comum, né? A fé não seria algo que você simplesmente tem ou não tem, tipo um interruptor. Não. Pelo contrário, é apresentada como uma construção, uma coisa que se ergue, sabe? Tijolo por tijolo, dia após dia. Ok, vamos tentar desembrulhar isso aqui. O texto ele é curto, mas aponta para algumas ferramentas, algumas atitudes-chave. Fala de dedicação diária, oração, meditação, leitura espiritual e até de buscar apoio em outras pessoas. A nossa tarefa aqui é entender essa perspectiva específica, sabe? Como esses elementos se encaixam, como eles funcionam juntos nessa visão de fortalecimento contínuo. Exatamente. Vamos investigar como é que esse material descreve essa jornada. O que significa, assim, na prática, segundo essa fonte, cultivar essa confiança, essa conexão espiritual de forma ativa, persistente. É uma visão que realmente coloca a ênfase na ação, né? Na regularidade. Sim. E esse ponto de partida, essa ideia da fé como processo e a necessidade de dedicação diária, foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Fica bem claro que, para quem escreveu isso, a fé não é um troféu que você ganha e pronto, coloca na estante. Não mesmo. É mais como cuidar de um jardim, talvez. Algo que exige atenção constante, né? Perfeito. Perfeita analogia. O interessante aqui é justamente essa dinâmica. Essa insistência no diário sugere que a fé, nessa abordagem específica, é quase como um músculo. Uhum. Precisa ser exercitado regularmente para não atrofiar, entende? Precisa ser alimentada, nutrida, ativamente todo o santo dia. Isso contrasta bastante com aquela ideia de que a fé é só um dom, algo inato, ou então um resultado de uma conversão única, né? Um evento. Exato. Aqui a manutenção, o crescimento, parecem ser o foco central. Então, não é um evento, é uma prática diária. E falando em prática, o material não fica só na teoria, né? Ele oferece tipo um kit de ferramentas. Oração, meditação, leitura espiritual. Como é que essas atividades específicas entram nessa equação, nesse fortalecimento diário? Parecem ser os exercícios desse treino espiritual que você mencionou. Isso. Olhando para o conjunto que o texto apresenta, a gente pode entender essas ferramentas como complementares, cada uma atuando de uma forma específica nesse fortalecimento. A oração, por exemplo, frequentemente é vista, e parece ser o caso aqui, como um canal direto de comunicação. Um diálogo, né? Um diálogo intencional, com o divino, com o sagrado, uma forma de expressar gratidão, pedir orientação ou simplesmente de se conectar. Certo, a oração como diálogo. Faz sentido. E a meditação? Porque assim, muitas vezes a gente pensa nela como algo para acalmar a mente, relaxar, mas como ela fortaleceria a fé, especificamente, segundo essa perspectiva? Boa pergunta. Dentro dessa lógica do texto, a meditação poderia funcionar como uma ferramenta de introspecção, Ah, tá. um caminho para aquietar o ruído, sabe? O externo e o interno. Buscar clareza, paz e talvez uma escuta mais atenta àquela voz interior, ou à presença do sagrado. Não seria só relaxamento, entende? Seria um aprofundamento da conexão consigo mesmo e com essa dimensão espiritual. Um estado de receptividade maior. Entendi. Interessante. Uma como comunicação ativa, o diálogo da oração. E a outra como uma escuta mais receptiva à meditação. E a leitura espiritual, qual seria o papel dela nesse kit? Bom, a leitura espiritual, conforme o texto sugere, entraria como a fonte de aprendizado e inspiração. Uhum. Seria a forma de buscar sabedoria, exemplos, direcionamento, seja em textos considerados sagrados ou em escritos que alimentem a reflexão, o espírito. Pensa nisso como estudo, sabe? A busca por conhecimento que informa e molda a compreensão da própria fé, do caminho espiritual.
O material parece apresentar essas 3 ações como ações bem concretas mesmo. Quase um regime de treino, como você disse. São práticas tangíveis, não só ideias abstratas. Gostei dessa ideia do regime de treino, fica mais claro. Mas o texto adiciona mais um elemento que me pareceu importante: a busca por suporte espiritual. Isso expande o cenário, né? Tira um pouco aquele peso de ser uma jornada exclusivamente individual, silenciosa. Sim, esse é um ponto que o material faz questão de incluir e que merece atenção. Ao mencionar o suporte espiritual, o texto reconhece que, embora a experiência de fé seja, claro, profundamente pessoal, o ambiente externo, a comunidade, tem um papel importante. Sugere que compartilhar a jornada, buscar conselho ou simplesmente sentir-se parte de um grupo que tem objetivos parecidos pode ser um fator de fortalecimento também. Então, não é só sobre o indivíduo e a sua disciplina pessoal. O texto valida essa ideia de que a conexão com outros, a troca de experiências, também nutre a fé. Parece que sim. Na perspectiva que está sendo apresentada aqui, essa dimensão de apoio externo, que pode ser uma comunidade religiosa, um mentor, um grupo de estudo, até amigos próximos, né? Ela não substitui as práticas individuais, claro. Certo. Mas as complementa. Oferece encorajamento, novas perspectivas, um senso de não estar sozinho na busca. O que, vamos combinar, por si só pode ser um grande impulso para a fé, principalmente em momentos de dúvida, né? Faz todo sentido. Temos as práticas individuais, oração, meditação, leitura, e temos essa camada de suporte, de comunidade. Mas agora vem a parte que eu achei realmente intrigante. O texto não diz apenas faça essas coisas. Ele insiste que elas devem ser feitas com constância e sinceridade. Por que essa ênfase tão forte na atitude por trás da ação? Não basta só, sei lá, marcar presença no treino. Essa é uma distinção crucial que o material levanta. Sugere que a qualidade da prática importa tanto quanto, ou talvez até mais, do que a quantidade ou a simples execução mecânica. A constância nesse contexto não é só fazer de vez em quando der vontade. Entendi. É incorporar essas práticas na rotina mesmo, com disciplina, com regularidade. É o compromisso de aparecer dia após dia para esse cultivo, criar um hábito profundo. Ok, a constância como disciplina como hábito. Entendido. Mas e a sinceridade? O que isso adiciona? Porque, né, alguém poderia ser super constante, fazer todo dia, mas de forma mecânica, quase robótica. Exatamente aí que entra a sinceridade, segundo o texto. Ela aponta para a intenção, para a autenticidade, para o coração que se coloca na prática. Não é fazer por obrigação ou só para cumprir tabela. É rezar sentindo, meditar com presença genuína, ler com a mente e o coração abertos para o que o texto tem a dizer, sabe? Sem essa sinceridade, as práticas correriam o risco de se tornar rituais vazios, ações externas sem conexão interna real. Nossa! Então, a combinação que o texto está propondo é essa: a disciplina da constância, para criar estrutura, né? E a profundidade da sinceridade, para preencher essa estrutura com significado, com vida. Um sem o outro não funcionaria tão bem, é isso? Precisamente. O material parece indicar que é a união dessas duas qualidades, a regularidade e a autenticidade, que transformam essas práticas em ferramentas realmente eficazes para o fortalecimento da fé. A constância garante a continuidade do treino, enquanto a sinceridade garante que esse treino esteja de fato nutrindo a conexão espiritual, promovendo uma transformação interna e não só um comportamento externo. É a diferença, talvez, entre movimento e progresso real, entende? Entendi. É uma visão bem exigente, na verdade. Não basta fazer, tem que fazer bem feito e com regularidade. E pensando nisso tudo, qual seria o objetivo final? Para onde essa jornada diária, feita com essas ferramentas e com essa atitude toda de constância e sinceridade, para onde ela deveria levar, de acordo com esse material? Qual é o prêmio desse esforço todo? Olha, o texto é bastante direto quanto a isso. O objetivo central apresentado é duplo. Duplo? Primeiro,
fortalecer a confiança em Deus ou na força superior, no transcendente, enfim, dependendo do referencial de cada um. A ideia é construir uma segurança maior, uma entrega maior nessa relação. E segundo, de forma complementar, aprofundar a espiritualidade como um todo, ou seja, expandir essa conexão com a dimensão sagrada da vida, com o propósito maior, com os valores que guiam a pessoa. Fortalecer a confiança e aprofundar a espiritualidade. Ok, parece um destino valioso para essa jornada. Mas tinha algo mais, não tinha? Eu lembro de ter lido uma ressalva importante ali. Tinha sim, e é um detalhe que muda tudo, na verdade. Ah, é? Qual? O texto enfatiza que esse fortalecimento da confiança e o aprofundamento da espiritualidade precisam se provar eficazes mesmo diante de desafios. Essa é a prova de fogo, digamos assim. Ah, então todo esse treino diário, essa construção constante feita como disciplina e coração, não é só para velejar em mar calmo. Não. A ideia principal é que isso funcione como um colete salva-vidas, uma reserva de força para quando a tempestade chegar. Exatamente essa perspectiva que o material parece defender. A dedicação constante não é apenas para aprofundar a conexão em tempos de paz, de tranquilidade. Talvez o valor mais crucial dela, segundo essa visão, seja justamente o de construir um alicerce sólido, uma resiliência espiritual, sabe? Que sustente a pessoa durante as adversidades, as perdas, as dúvidas, os medos. Entendi. A fé fortalecida diariamente seria, então, a fonte de força e esperança para atravessar os momentos difíceis. Nossa, faz muito sentido agora. É como treinar um músculo, como você disse antes. Você não treina só para admirar o bíceps no espelho em dias normais, né? Exato. Você treina para que quando precisar levantar um peso inesperado ou se equilibrar numa situação difícil, o músculo esteja lá, forte, preparado para responder. A prática diária constrói essa musculatura espiritual. É uma analogia muito apropriada para a ideia apresentada no texto. Essa prática constante, feita com constância e sinceridade, estaria construindo essa capacidade de resistência, essa resiliência. A confiança fortalecida e a espiritualidade aprofundada se tornariam, então, recursos internos vitais para navegar pelas inevitáveis ondas de dor, de incerteza, de desânimo que a vida traz. O texto sugere que é precisamente nesses momentos de aperto que o verdadeiro valor dessa jornada diária se manifesta com mais clareza. Não é uma fé para tempos fáceis, é uma fé forjada para todos os tempos. Uau! Isso realmente recontextualiza todo o esforço. Não é só sobre se sentir bem hoje, mas sobre construir uma base sólida para o amanhã, seja ele como for. Bom, chegamos ao final da nossa análise desse trecho do Jornada Diária de Fortalecimento da Fé. Foi uma imersão interessante nessa visão da fé como um processo ativo, dinâmico e, fundamentalmente, uma prática diária. Uma construção contínua. Sim, exploramos as ferramentas que o material sugere para essa construção, a oração como diálogo, a meditação como introspecção e escuta, a leitura como aprendizado e a busca por apoio como reforço comunitário, né? Isso. E demos um destaque especial à importância que o texto confere à atitude, à necessidade de constância, de criar o hábito e de sinceridade, de colocar a intenção e o coração na prática para que elas realmente funcionem. E vimos que o objetivo final proposto por essa abordagem é duplo: fortalecer a confiança e aprofundar a conexão espiritual, mas com um foco muito claro na capacidade de manter essa força e essa fé vivas justamente quando os desafios aparecem. Uma visão da fé quase como sinônimo de resiliência espiritual. Exato. E refletindo, assim, estritamente sobre o que este material nos apresentou, fica uma questão interessante, sabe? Talvez um ponto para a gente continuar pensando. Qual seria? Se a jornada é descrita como diária, exigindo constância e sinceridade para cultivar algo tão íntimo, tão profundo como a fé, como a pessoa que busca seguir esse caminho lida com a própria natureza humana? Quer dizer, como a percepção individual do próprio ritmo, dos dias de menos ânimo, do esforço que às vezes parece grande demais, ou dos altos e baixos naturais dessa busca interior.
Como isso se encaixa nessa estrutura aparentemente tão rígida do diário e do constante que o texto propõe? Será que há espaço para falha, para o recomeço, dentro dessa visão tão disciplinada? Excelente ponto para reflexão. Essa tensão entre a estrutura ideal proposta pelo texto e a realidade da experiência humana, com suas flutuações, altos e baixos. Fica aí a provocação. Agradecemos a companhia nesta análise. Até a próxima.